Há um livro bem antigo com o título Ame o Suficiente para Confrontar e Ser Confrontado. O amor, ele passa por confrontos, ele passa por conflitos, ele passa por sim e não, ele passa por limites saudáveis e tudo isso faz parte do amor. E pensando sobre isso, me veio à mente o texto de Mateus capítulo 18, do 15 em diante, ele vai dizer assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. E se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Eu li do versículo 15 até o versículo 17 de Mateus 18. O conflito é inevitável em relacionamentos pessoais. É humanamente impossível viver em harmonia total com os outros o tempo todo. Jesus disse a seus discípulos como resolver disputas entre crentes, como eu acabei de ler nesse texto de Mateus 18. Paulo resolveu seu conflito com João Marcos, que havia se desenvolvido entre a primeira e a segunda viagem missionária, como está registrado em Atos 15, do 36 ao 41. João alertou os cristãos a não odiarem uns aos outros em 1 João 4, 20 e 21. Eu super recomendo esses textos, porque a Bíblia não esconde os conflitos, a Bíblia não esconde os desentendimentos, a Bíblia não esconde o que cada pessoa realmente é capaz de produzir em momentos de equívoco, em momentos de conflito, em momentos de desentendimentos. Então, vale a pena conferir Atos 15, do 36 ao 41 e 1 João 4, 20 e 21. A Bíblia oferece vários passos para resolver conflitos e desfazer desentendimentos entre pessoas, como nós vimos aqui na orientação que Jesus deu aos seus discípulos no capítulo 18 de Mateus, de 15 a 17. A primeira coisa que eu quero destacar é que a Escritura, a Bíblia Sagrada, admoesta o crente a encarar o conflito. Não adianta dizer que ele não existe, porque ele existe. E eu queria dizer que nós precisamos ver o conflito como algo natural e saudável, porque os conflitos existem para que a prática do amor cristão se desenvolva entre nós. Saber da sua existência, quer dizer, da existência dos conflitos, dos problemas, e aceitar o seu impacto, nós precisamos. Cristo aconselhou seus discípulos a ir imediata e diretamente até a pessoa e discutir a ofensa cometida, como diz o versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. É também uma oportunidade de ouvir a outra pessoa e também a outra pessoa poder te ouvir. Outras pessoas deverão ser solicitadas a mediar o conflito somente se o mesmo não pode ser resolvido entre o ofendido e o ofensor, como a gente percebeu aí, o versículo 16 e o versículo 17. A Escritura também instrui o crente a resolver o conflito com o perdão, colocar o desentendimento para trás e prosseguir em harmonia assim que ele tenha sido resolvido. Evódia e Sintique, que foram encorajadas a substituir a sua amargura por gentileza e viver em harmonia pacífica, regozijando-se no Senhor, como nos diz lá em Filipenses 4, do 2 ao 7. Evódia e Sintique, que eram duas líderes daquela grande igreja. Paulo então escreveu uma carta pedindo que os líderes e elas mesmas resolvessem aquele conflito,
porque estava ameaçando o bem-estar da igreja na cidade de Filipos. Terceira coisa que eu quero destacar é que a Escritura encoraja o crente a ir além do conflito. Paulo resolveu ressentimento contra João Marcos e procurou oportunidades de trabalhar com ele no ministério, o que nos diz 2 Timóteo 4, do versículo 9 até o versículo 11. E eu fiz questão de separar esse texto porque ele é lindo. Ele vai dizer assim, 2 Timóteo 4, versículo 11: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é muito útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Então temos aqui Paulo resolvendo o conflito que tinha tido com João Marcos, mas já anunciando que teve problema com outros, porque eles fazem parte da nossa vida e do nosso dia a dia. Jesus lembrou os fariseus dos maiores dos mandamentos: amar ao Senhor e amar o seu próximo, como diz Mateus 22, do 37 ao 40. O desejo de Deus é que seus filhos vivam em harmonia. Os cristãos devem resolver o conflito com outras pessoas, substituindo a discórdia pelo amor. A ênfase não é punitiva, mas redentora. E essa hoje é a palavra de ordem. Vamos resolver os nossos conflitos em casa, na rua, na igreja, onde a gente estiver, da melhor forma, da forma amorosa, perdoadora, redentora, de forma que deixe bom testemunho às partes envolvidas e ao reino de Deus. Que Deus nos abençoe nesse propósito hoje e sempre. Amém. Um ótimo dia, uma ótima reflexão. Amém.